Oi! Hoje é a resenha do conto Toque Outra, escrito por Monteiro Lobato, aqui da sua coletânea Cidades Mortas, e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. Ora, toque, sinhazinha, toque! Mas eu não sei, não faz mal, toque assim mesmo, não se faça de rogada, aquela valsinha. A pálida menina geme novos luzinhos faceiros, torce os pingentes da almofada e, por fim, levanta-se, toda dengues, a desculpar-se. Vou errar tudo, não tenho estudado há muitos dias, estou esquecida. Não faz mal. Toque. Assim começa Toque Outra, escrito por Monteiro Lobato, que conta a história desta jovem pianista, que a gente não fica sabendo o nome dela. É uma sinhazinha, claro, todo mundo interessado no jeito que ela, claro, não é uma profissional, né? Aquelas coisas, né? Antigamente toda mulher prendada, né, sabia tocar piano, né? Algumas lacinhas básicas, né? Não eram grandes coisas, mas sabia, sim, alguma coisita a apresentar naqueles momentos de sarau, aqueles convivas, né, que chegavam à casa da sua família, aquela coisa básica de sempre, né? Bom, mas o que vale aqui é que ninguém está interessado exatamente no que Sinhazinha tem a oferecer com os poucos recursos pianísticos que ela possui. Na verdade, esse texto aqui do Monteiro Lobato é uma piada, assim como muita gente viu em alguns outros contos aqui de Cidades Mortas. Pois é, na verdade, tem uma certa enrolação assim que ela, enfim, senta de novo ao piano e começa a tocar lá a peça lá que ela sabe mais ou menos, né? Não importa o que ela está tocando, não importa quem ela é. O que vale, na verdade, é toda a audiência, né? Todas as pessoas que estão ali naquela sala, né, prestando atenção, porque se faz o silêncio quando ela começa a tocar, mas aí é uma sacanagem que acontece com ela. E ela, claro, absorvida com a interpretação que ela tem que fazer ali daquela peça musical, talvez ela nem note. Realmente o texto não faz referência se ela está percebendo o que está acontecendo em volta dela. Mas os bochichos começam a aparecer, ou seja, as pessoas começam a falar sobre um assunto aqui, outro assunto aqui e acolá, e de repente tudo ganha uma grande intensidade, ou seja, todo mundo que está ali na sala acompanhando ela, como também qualquer pessoa que esteja em uma sala paralela, passa a conversar sobre qualquer assunto, sobre os assuntos que lhe interessam, na verdade, e não a música em si que Sinhazinha está apresentando para todos. Sim, é uma baita de uma sacanagem? Completamente, né? Um desrespeito absoluto? Nem se fala, né? Aliás, o texto podia até abordar uma questão de, pô, se é uma sinhazinha, cadê os pais da moçoila? Não há um comentário a respeito disso, pelo menos que eu me lembre, né? Foi tão rápido o conto. Na verdade, ele só tem uma folha, 2 páginas, literalmente, não chega a completar a segunda página, de tão curtinho que é, porque exatamente não passa de uma piadinha que Monteiro Lobato está fazendo aqui pra gente. E realmente, ele não trata da uma questão básica, né? Porque podia ter um comentário, inclusive, do pai e mãe da moçoila, mas nem isso, podia até ser um agravante, mas que tivesse pelo menos. Por que o Monteiro Lobato esqueceu disso? Ele só realmente queria contar uma piada e esqueceu de, digamos, enfeitar a dita cuja? Acho que foi o que aconteceu. E vamos de novo lembrar de um texto que agora me foge à memória qual o título dele, mas um conto que a gente viu na semana passada, no comecinho da semana passada, eu acho, que tratava justamente de um texto, de um conto metalinguístico, onde se falava a respeito do formato do conto, né? Do que você precisa colocar numa pequena história. Ou seja, você não precisa ficar com muitos rebusques, né? Não precisa florear muito, mas você precisa ter algum conteúdo, ao menos que seja uma piadinha, um xiste, que é o que ele apresenta aqui no fundo, né? Ele só quer fazer a piada funcionar, ele dá um pano de fundo para a frase que ele vai colocar no final do texto, tem um sentido e tem, é claro, muita graça. Mas vamos combinar, é muito pouco, né? No fundo, a gente não vai lembrar disso depois de 5 minutos, talvez. Até eu não consigo lembrar, eu acabei de ler o texto, eu não consigo lembrar se ele faz referência do pai e da mãe da Sinhazinha. Provavelmente não faz.
o que acaba sendo um certo erro, né? Porque, claro, Monteiro Lobato poderia enfeitar um pouquinho a piada. Tudo bem, se no outro texto ele tinha feito essa, digamos, base. Tudo bem, você escreve um conto, mas dê alguma dignidade a ele. Mas se ele só fica realmente na piada, embora seja uma validação como ele colocou antes, caramba, melhora, né, a piada, né? Enfeita um pouco ela, elabora um pouquinho mais, oferece para nós leitores algo mais interessante que talvez esse enfeite seja algo que a gente vá lembrar. Aquilo se registre na memória alguma conexão com a gente, porque a piada em si realmente, não, ela é até legalzinha. Ela faz uma crítica social, inclusive, mas eu vou dizer daqui a pouco, né? Porque não tem problema. É uma piada mesmo esse conto, né? Não tem problema dar um belo de um spoiler a respeito do seu final. Mas que ele fica devendo um pouco? Ah, isso fica devendo bastante, né? Assim, a piada é boba, por exemplo? Não, não é. Ela é interessante. Como eu disse, é uma boa crítica. Deixa eu fazer então a leitura, inclusive, de como isso tudo termina. Enfim, todas as 2 páginas do texto, Monteiro Lobato só fica naquela. Demonstrando como todo mundo ali na sala fica fazendo pouco caso da Sinhazinha, não prestando atenção exatamente no que ela está tocando. E quando ela termina então de tocar o que ela estava ali fazendo de interpretação, aquela valsinha, o que acontece? Bom, todo mundo gosta. E diz aqui, ó, nisto, Sinhazinha acaba a valsa. A sala dá pela coisa, interrompe a tagarelice e pede mais. Ou seja, o ciclo recomeça mais uma vez. As pessoas mais próximas, provavelmente, né, começam a falar, não, toca mais outra, Sinhazinha, aquela ou aquela lá. E ela vai, mais uma vez, negar, dizendo que não está ainda preparada para ser uma intérprete, mesmo que de valsinhas pueris. Ou seja, tudo recomeça e quando ela, claro, começar a nova música, todo mundo vai voltar a falar na maior falta de respeito para com ela, para os pais dela e para a família, para a casa, né, que está sendo oferecendo ali aquele pequeno sarau, provavelmente, né? E aí sim, no final, tem a frase piada / comentário, que é exatamente isto. Impossível negar as vantagens sociais da música. Claro, é um comentário crítico do Monteiro Lobato a respeito do que é exatamente aquelas reuniões, né, que não serviam para muita coisa, quer dizer, uma certa pompa, né, para dar um certo respeito, até para a família, né, que convidou outras as pessoas ali, na figura da sua filha, Sinhazinha. No fundo, né, é tudo uma certa encenação, um meio respeito aos costumes, porque na verdade não tem respeito nenhum ali, né, já que Sinhazinha, coitada, né, tá tocando para ninguém, né, e ela também acaba não percebendo. Outro ponto também, né, que Monteiro Lobato poderia colocar no seu texto, ela se aperceber, no fundo, de alguma maneira, mesmo que depois, já terminando de tocar a peça, ela ainda tem a consciência, eu estou fazendo tudo isso porque não posso ferir então os costumes. O texto até ficaria mais valorizado se ela, no fundo, ela sim tivesse meio que comunada com essa encenação, ou seja, ela sabe que ninguém vai ouvir, mas ela acaba tocando. Mas, digamos que ela acaba aceitando tudo. Enfim, realmente o Monteiro Lobato podia fazer muito mais coisas aqui no desenvolvimento desta pequena base de narrativa. Dava mesmo, e por isso que eu fico frustrado com o resultado final. Não dá para dizer, claro, que é um texto ruim, longe disso, mas o problema de fato é que não foi evoluído, não foi amplificado todas as possibilidades. Dentro da crítica que há na piadinha final, podia-se fazer muito mais coisas. Ficou devendo então o Lobatão. Portanto, para Toque Outra, escrito por Monteiro Lobato, eu atribuo apenas 2 asteriscos. E de novo, isso não significa que o texto é uma bela de uma porcaria, apenas decepcionante. Enfim, vamos ver como ele se sai nas próximas, pequenas histórias aqui desse quase final de Cidades Mortas. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras desenhos já feitas aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. E tchau!